Bom, pessoal, aqui ó, eu coloquei no ES os dados do laboratório, né? Então, a largura, o comprimento, a altura lá do volume da caixa, né? O tempo. Esse aqui são exatamente os valores que a gente encontrou, que a gente usou naquele exemplo na sala, né? E aí, uma coisa interessante do ES, né, é que eu atribuo as unidades de medida aqui, né? Eu posso ver as equações formatadas, então elas ficam semelhantes à maneira como a gente escreve, né? E tem esse comando aqui, ó, de convert, ó, para converter as unidades de medida. Então converti aqui de milímetros cúbicos por segundo para metros cúbicos por hora, porque eu tinha usado aqui em milímetros, né? Então aqui tem a diferença de pressão em MCA, a vazão. E quando eu dou o solve aqui, né, ele calcula a vazão em milímetros cúbicos por segundo, e ele calcula também em metros cúbicos por hora, então ele faz a conversão, certo? Então essa é uma utilidade, né? Ele já atribui a unidade de medida aqui, ó, em função das unidades, né? A unidade aqui, ó, é sugerida pelo ES. Bom, mas aí uma outra coisa que eu gostaria de mostrar, né, que é bem interessante para essa parte da disciplina, é os cálculos aqui, ó, com propagação de incerteza. Então, quando eu clico aqui, eu posso colocar aqui, ó, a variável calculada e as variáveis medidas, né? E eu ajusto as incertezas aqui, ó. Quando eu seto, né, eu posso colocar as incertezas absolutas. Então aqui estão exatamente as mesmas incertezas que a gente usou na sala, né? Eu posso colocar elas em incerteza absoluta ou posso colocar em incerteza relativa, certo? Então aqui, ó, ele pega o valor, né, ou a variável, o valor e as unidades e atribui aqui as incertezas, certo? Quando eu faço dessa forma, ó, eu dou um OK aqui, ó, e aí quando eu dou OK, ele faz a conta, ó, de todas as variáveis junto com as incertezas. Então como que ele expressa, né, ó, o C, o DP, o H, tudo com as incertezas, o tempo, né, exatamente da maneira como a gente tem que expressar depois no relatório, tá? E aqui, ó, a gente tem a derivada parcial de cada uma das variáveis que foram determinadas. Então, por exemplo, a do DP aqui, ó, que não foi usada para conta, ela não tem influência nenhuma, então zero aqui, né? 4,33 vezes 10 a menos 18, zero. E as outras estão aqui, ó. Então, o que ele faz? Ele calcula essa derivada parcial, igual a gente fez na sala, só que eu não substitui os valores, né? E aí, essas derivadas parciais, elas têm um valor que, se somados e distribuídos percentualmente, você vai ter influência de cada variável no resultado final. Como a gente fez a análise na sala, né? A variável que mais influencia na incerteza da vazão é exatamente a incerteza no tempo, né? Então esse valor aqui é aquele que a gente poderia melhorar conforme a nossa análise, tá certo? Então isso é o que a gente fez na sala. Agora, qual é a segunda vantagem do ES? Eu posso vir aqui, ó, e criar uma tabela, né? Aqui, ó, fiz uma tabela. Nessa tabela, o que eu fiz, ó? Eu coloquei as medições. Então todas aquelas, deixa eu dar um solve aqui direto, só pra gente ver o que acontece, né, ó, como que ela fica. Então aqui, ó, aqui eu coloquei todos os valores da tabela, ó. Diferença de pressão em MCA, coloquei todos os valores que foram medidos, as alturas, todas as alturas, e os tempos, todos os tempos, né? Para eu resolver aqui, ó, eu tenho que fazer um solve table, né? Resolver as tabelas. Mas para isso eu tenho que tirar as variáveis aqui. Então o H tá lá,
eu tiro. O tempo também tá lá, eu tiro, né? Tá vendo aqui, ó, o H de 190 e o tempo de 7.82, ó. E o DP de 17.3 é a primeira linha daquela tabela, né? Ó, primeira linha 17.3, o 190. Então aqui vai dar a vazão que eu calculei ali, né? Então o que a gente faz? Eu calculo um valor aqui atribuindo os valores para saber se a fórmula está certa, se as unidades estão coerentes, se eu fiz o cálculo da maneira correta. Feito isso, eu vou para a tabela, crio uma tabela com colunas aqui, ó, posso vir aqui, ó, em New Parametric Table, né? Coloco lá o número de linhas que eu vou usar, certo? E aqui, ó, eu vou colocar as variáveis que eu quero, né? Então aqui aparecem todas as variáveis que estão aqui nas equações, tá? Então, primeiro eu tenho que fazer isso para as equações aparecerem lá, certo? E aí, quando eu faço assim, ó, eu posso vir aqui em calcular, ó, e aí às vezes a propagação das incertezas na tabela. Então eu venho aqui, ó, clico na tabela, ó, e aí aqui tem todas as variáveis da tabela, ó, e aí eu vou ajustar as incertezas. Então as incertezas absolutas são iguais para esses valores, né? Apesar do valor mudar, as incertezas absolutas elas são mantidas, certo? E quando eu dou OK aqui, ó, ele calcula todas as incertezas, ó que legal que fica, ó. Ele faz, ó, uma tabela, né, com todos os dados da maneira como a gente tem que usar nas tabelas de resultados dos experimentos. Certo? Quando você faz o relatório, você tem que usar dessa maneira, você tem que botar o valor com incerteza aqui do lado. Aí aqui dá, por exemplo, para ajustar, né, aqui em propriedades, ó, as casas decimais. Ó. Então aqui, ó, tem uma casa decimal, né, como a incerteza está na primeira casa decimal, eu vou botar aqui um estilo, ó, fixar decimais, e vai ser sempre um decimal nessa coluna. Então o que acontece, né? Onde já tinha 1 vai ficar com 1, onde não tinha nenhum vai ficar com 0. Então, ó, vai ficar, ó, de uma maneira apresentável, né? Essas aqui, ó, não tem nenhuma, mas também tá certo, tá na casa inteira, né? Essas aqui, ó, tão corretas, ó, tempo em segundos eu já fiz isso, né? Apesar de eu ter digitado valores diferentes, eu fiz da maneira correta. E aqui é a vazão em metros cúbicos por segundo, ó, que eu posso deixar, sei lá, 2 casas decimais, né? Então, vou fazer aquele arredondamento lá do Excel. Vou botar lá, ó, fixar decimais, né? 2 decimais, ele vai fazer o arredondamento. E aí, aqui tem informações, ó. Tá vendo? A soma dos valores, a média, a vazão média aqui, o desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, que aparece nas tabelas. Então, ó, ele vai lá e organiza tudo, ó. Então aqui é a maneira como a gente tem que colocar isso no relatório, né? Todas as contas com as devidas tolerâncias, certo? Outra coisa que dá para fazer é um gráfico, né? Então, por exemplo, o gráfico de calibração, ele vai ter no eixo X a diferença de pressão e no eixo Y a vazão, certo? Então eu posso fazer um gráfico. Então eu venho aqui, ó, no gráfico, né? Quem é o valor de X? O valor de X vai ser a diferença de pressão, de 0 a 20, com intervalo de 5 milímetros, com linhas de grade. No valor Y, né, no eixo Y, vai ser a vazão, de 0 a 6, com intervalo de 2, com linhas de grade. Certo? Então, essa tabela, ela vai ser baseada na tabela paramétrica 1, que é essa que eu estou fazendo, né, a tabela 1. Aqui eu vou colocar aqui, ó, curva de calibração do Venturi, né? Certo? Aqui eu posso, ó, botar uma linha tracejada, certo? Com símbolo e cor automática. Quando eu dou OK,
ele faz o gráfico com esses valores. E aí o que acontece? Ó, ele já faz o gráfico, ó, e no próprio gráfico ele já coloca a variação aqui, ó, a variação tanto da incerteza da pressão quanto na incerteza da vazão, certo? E esse aqui é o comportamento da curva, certo? Eu posso criar aqui um comportamento. E aí eu também posso fazer um curve fit aqui, ó, que é um ajuste da curva, ó, tá vendo? Então eu tenho curvas padrão, por exemplo, ó, polinomial de ordem 1, né? Então aqui tem, ó, polinomial de ordem 1, ou quadrática, né, de ordem 2, ó, A0, A1, dp ao quadrado, né? Então poderia colocar aqui, ó, o ajuste da curva, ele já fez, ó, o ajuste da curva, né? Então aqui para uma curva quadrática, ó, ela vai ficar com R quadrado de 98,5, ou seja, razoavelmente bom, né? Próximo de 1. E se eu der o plot aqui, ele vai plotar a curva, né? De ajuste, ó. Só que esse aqui é uma curva meio estranha, porque ela não deve parar aqui. Não pode ter o A0, né? Ela tem que estar na origem, tá certo? Então, não é uma curva adequada para esse caso. Para esse caso, ó, cadê? Deixa eu ver se eu deleto a curva aqui. Para esse caso, né? Eu vou fazer uma adequação da régua, que eu vou escolher como eu quero a curva, certo? Então, nesse caso, ó, a fórmula vai ser, ó, QG, né, para cada vazão, eu vou ter um coeficiente A0 vezes a diferença de pressão, e eu sei, né, pelo fenômeno físico, que isso aqui é a raiz da diferença de pressão. Raiz da diferença de pressão é o número elevado a meio, né? Então eu posso colocar 0,5 ou 1 sobre 2, por exemplo. Certo? E aí é legal que ele faz ele vai criar a curva mais adequada para esse comportamento, né? Então, quando eu dou o estatístico aqui, ó, ele vai mostrar alguns dados para a formação dessa curva. E quando eu dou o plot, ó, ele ajusta a curva, né, para uma equação assim, ó. Certo? Então, essa aqui é a equação da reta, né? Que é a equação de calibração, né? Então, a equação de calibração, para 10, eu venho aqui, eu bato no 10. A vazão para uma diferença de pressão de 10 é igual a 4, né? 4 metros cúbicos por hora. E com as devidas incertezas aqui já plotadas. Certo? Então era isso que eu tinha para mostrar. As próximas curvas vocês já podem fazer com essa ferramenta, né?